Olá a todos, e hoje o vídeo vai ser sobre AVC hemorrágico e especificamente sobre hemorragia intracerebral. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, ativar a barra de notificação, compartilhar esse vídeo com o plantonista que precisa também, que vai ser uma coisa bem prática, bem o que a gente tem que fazer mesmo na vida real. Então vamos lá. Então, AVC hemorrágicos. Na verdade, tem dois tipos de AVCs hemorrágicos que são doenças distintas, tá? A hemorragia intracerebral, que a gente vai falar hoje, e a hemorragia subaracnoide, que vai ser o próximo vídeo, tá? E, claro, eles têm diferentes etiologias que têm que ser descobertas com a causa do AVC, tá? Para abordar em seguida. Então, e cada um deles tem diferentes abordagens diagnósticas e terapêuticas. Então, vamos lá. A gente vai falar da hemorragia intracerebral, que é o segundo tipo de AVC mais comum, só perde para o AVC isquêmico, e é responsável por 9 a 20% de 27% de todos os casos de AVE internados, tá? Então, quais são a etiologia mais comum? De longe, é a vasculopatia hipertensiva. Então, o paciente que é hipertenso crônico, provavelmente níveis altos, descompensados por um bom tempo, anos de evolução. Então, ele tem um risco muito maior, assim, de desenvolver uma AVC hemorrágica, uma hemorragia intracerebral, porque nos territórios vasculares das artérias penetrantes, que são artérias cerebrais que ramificam no ângulo de 90 graus, então, ou seja, elas ficam em uma situação, um contexto que é muito mais sensível a altos níveis pressóricos, então pode-se desenvolver sim um AVC hemorrágico, uma hemorragia intracerebral, tá? É de longe a principal causa. Quais são os locais que acontecem? Quando é nesses locais que a gente está mostrando nesses slides, em geral é hemorragia por vasculopatia hipertensiva, tá? Dificilmente é uma outra causa. Pode acontecer, mas é raro, tá? Então vai ter hemorragia no putâmen, vocês vão vir aqui. Então, quais são os outros locais? A cápsula interna, tá? Igual vocês estão vendo aqui, a cápsula interna, a cápsula externa, pode ter o tálamo, é muito comum acontecer também, tá? E hemorragia lobar, tá bom? Então, basicamente é isso. Ó. Então, aqui é o putâmen, quando você pode ver, hemorragia assim, um paciente hipertenso, descontrolado, dificilmente vai ser outra causa, tá? Aqui, tálamo, tá? Então, a hemorragia talâmica, também muito comum, causa de vasculopatia hipertensiva. Aqui, na substância branca subcortical, que comumente pode acontecer um extravasamento por terceiro ventrículo, tá? Hemorragia de ponte, cerebelar e hemorragia lobar, que é mais comum e o tipo de causa que nós vamos falar, tá? Então, esses achados na tomografia aqui, um paciente hipertenso crônico descompensado, você vai pensar sim em AVC hemorrágico, hemorragia intracerebral, por vasculopatia hipertensiva. Muito improvável ser outra coisa, tá? E uma segunda etiologia mais comum é angiopatia amiloide cerebral, tá? Ocorre principalmente em idosos, tem um depósito de material amiloide nas artérias, isso fragiliza as paredes do vaso, causando ruptura com sangramento, tá? Quase sempre vai ter essa apresentação aqui, são hemorragias lobares, né? Então, o paciente com hipertensão, uma vasculopatia hipertensiva, dificilmente vai ser nesse local. Quando é idoso, lobar, a gente pensa muito e quase sempre é uma angiopatia amiloide, tá? Uma terceira causa comum que a gente sempre tem que investigar são coagulopatias. Pode ser de origem hematológica, então uma PTI muito grave, por exemplo, plaqueta de 5.000 já aconteceu no meu plantão de fazer AVC hemorrágico. Uma leucemia, tem algumas que sangram mais, né? Aquele subtipo M5, por exemplo, já aconteceu. Hepatopatia crônica, às vezes um cirrótico descompensado, CHIDE-C, pode ter eventos hemorrágicos, né? Mais comum HDA, hemorragia digestiva, mas cerebral também pode acontecer. Uso de anticoagulantes, aí vai, Marevan, principalmente é o mais comum que dá hemorragia intracerebral, tá? Aí vem os outros, né? Os novos anticoagulantes, enoxaparina, heparina, acontece também, mas é mais difícil. Marevan é mais comum, tá? E pós-trombolítico, faz trombolítico lá por causa de TEP, infarto, o próprio AVC isquêmico. O paciente pode evoluir sim com hemorragia intracerebral, ele tem que ser de perto monitorado, porque se isso acontecer, vai ter um tratamento, um diagnóstico, um tratamento precoce, tá bom? Intoxicações, é menos comum, mas acontece, tá? Então, cocaína e crack comumente pode evoluir com AVC hemorrágico, tá? Então, sempre tem que perguntar isso na anamnese. E anfetaminas, é mais difícil ver na prática, ao contrário de cocaína e crack, que é mais comum, tá? Mas sempre tem que perguntar isso na anamnese, já que é uma causa comum de hemorragia intracerebral, tá? Outras causas que a gente não pode esquecer são tumores cerebrais, seja metástase ou tumores cerebrais primários, tá? Então, já aconteceu, a gente vê o AVC hemorrágico, trata, conduz. Só que fica aquela dúvida, a área onde aconteceu o AVC não é compatível com vasculopatia hipertensiva, ou então local também não, ou o paciente não é hipertenso, então a gente tem que pensar outras causas. Isso aqui é mais raro do que as outras que eu falei, mas pode acontecer.
Então toma cuidado, às vezes tem um sangramento dentro do tumor, você faz só o diagnóstico de AVC hemorrágico, na verdade o paciente teve uma hemorragia intratumoral, tá? Aí nesses casos, quando tem essa suspeita clínica, radiológica, tem que pedir a ressonância, tá? Malformações arteriovenosas, então tem que pedir angiorressonância, por exemplo, e mais raramente vasculites, né? Vasculite é raro, chegar no pronto-socorro assim é difícil, tá? Aquela angiite primária do sistema nervoso central, eu peguei poucos casos na vida, tá? Mas pode acontecer e a gente não vai esquecer disso. Mas essas são as etiologias que vão aparecer no plantão, tá bom? Apresentação clínica. Então, quando pensar em hemorragia intracerebral, o paciente evolui com hemiparesia ou hemiplegia, hemanestesia, hemanopsia homônima, disartria e, se for um AVC de cerebelo, pode acontecer dificuldade de marcha, vômito e instabilidade postural, em geral sem disartria ou sinal neurológico focal. Então toma cuidado, porque isso aqui confunde muito com labirintopatia, tá? Naqueles casos, os pacientes que é hipertenso severo, os sintomas são importantes, não passam com sintomáticos, a gente tem que pensar assim em AVC de fossa posterior, cerebelar, que tem que pedir tomografia e pode vir um diagnóstico, tá? Porque se passar batido um AVC hemorrágico de cerebelo, é gravíssimo, né? Como se fosse uma labirintopatia, o paciente pode morrer, tá bom? Outras apresentações é cefaleia, vômito, diminuição de nível de consciência. Menos comum acontecer, quase sempre é isso aqui que eu estou falando, tá? Desse slide, mas toda vez que o paciente tem vômito, cefaleias importantes, diminuição de nível de consciência, você vai pensar sim em hemorragia intracerebral e vai pedir uma tomografia, sem contraste. E crise convulsiva pode acontecer em 15% dos casos, e grande parte desses casos são quando a hemorragia intracerebral é lobar, tá? Então vamos lá. Fez isso, pensou, esses sinais e sintomas que a gente falou. Fez uma rápida anamnese, exame físico, definiu pelo menos a primeira suspeita da causa, tá? Ou pediu os exames para identificar a causa. Você vai seguir com isso aqui. Faz o ABCD primário, tem um vídeo só sobre isso, volte lá no canal e assistam, tá? Então esses pacientes comumente fazem insuficiência respiratória, fazem emergência hipertensiva, faz coma, tá? Você tem que estabilizar a via aérea, o briefing, que é a respiração, a circulação, que é o hemodinâmico, e o Glasgow, se tiver, principalmente se tiver em coma. Então é essencial, senão o paciente morre, não dá nem para você descobrir que é um AVC hemorrágico, hemorragia intracerebral e nem conduzir, tá? A anamnese, vai sempre fazer a anamnese completa depois que o paciente estabilizou, o exame físico mais completo. Ela quase sempre dá na anamnese exame físico a causa do AVC hemorrágico, tá? E solicitar terceiro de crânio sem contraste na urgência. Tem que ser feita rapidamente, porque prontamente você faz o diagnóstico. Vem uma área hiperdensa e dificilmente vai ser outra coisa, tá? Quase sempre é hemorragia intracerebral com aquele aspecto que eu mostrei nos slides anteriores, tá? Tem que pedir os exames laboratoriais gerais para todo o AVC hemorrágico, tá? E a prescrição do paciente grave sem anticoagulação profilática. Tem um vídeo só disso também, vocês vão ter que assistir para ficar uma conduta realmente completa que o paciente grave precisa, tá? Então, a terceira de crânio sem contraste vai mostrar isso aqui, tá? Então, seu tamanho, localização da hemorragia, se teve extravasamento para os ventrículos, né? Quase sempre terceiro ventrículo, por exemplo. Se tem edema perilesional ou, pior de tudo, se está tendo herniação cerebral, desvio de linha média. Mas tem que chamar rapidamente a neurocirurgia, tá? Então, ó, igual isso aqui é extravasamento, tá? Para o terceiro ventrículo. Então, esses casos são mais graves, mortalidade maior. É mais comum você precisar entubar por coma, por emergência hipertensiva, tá? Fazer outras medidas, né? Para tratar a emergência hipertensiva, viu? Aqui é hemorragia lobar, tá? Tem que pensar em angiopatia amiloide, tem um edema perilesional. E é isso, tá? A tomografia não vai ter grandes dificuldades de identificar, não, tá? Então, bater o olho, você consegue ver que é uma hemorragia intracerebral, tá? E tem que pedir esses exames. Hemograma, potássio, sódio, ureia, creatinina, glicemia, coagulograma, atividade fotobina, RNI, PTTA, troponina, eletro. Troponina é muito comum alterar. Tem uma liberação de catecolaminas por causa do evento cerebral grave que pode mudar, aumentar a troponina, mudar eletro, tá? Urina rotina, urocultura, a gente vai ter que pedir, beta-HCG em toda paciente que está em idade fértil, tá? E se a história pedir, a anamnese exame físico tiver alguma suspeita, screening toxicológico para cocaína e anfetamina. Menos comum a gente pedir isso na prática, pela disponibilidade, mas se estiver disponível, tiver suspeita clínica, vai pedir, tá? Ressonância, vai pedir, e angiotomografia toda vez que eu penso ou em tumor cerebral, a ressonância, ou em malformação arteriovenosa. Tem que pedir uma angiotomografia ou angiorressonância, porque você faz o diagnóstico como se fosse uma vasculopatia hipertensiva e não trata um tumor, que é horrível, né? O paciente vai morrer depois, tirar a chance que ele tem. Ou uma malformação arteriovenosa, o paciente vai sangrar de novo. Então é essencial. Em casos que vocês têm suspeita disso, tomografia, angiotomografia ou angiorressonância para suspeita de malformação arteriovenosa e
suspeita de tumor cerebral primário ou metastático ou ressonância. Tratamento. Aí vocês vão fazer tudo isso aqui, essas 6 coisas que eu vou destrinchar uma por uma. Reversão da anticoagulação, se tiver, controle pressórico, controle da hipertensão intracraniana, avaliação da neurocirurgia, prescrição do paciente grave e transferência para a unidade de AVC, tá? Então, a reversão de anticoagulação. Se o RNI tiver maior que 1,5, o paciente tiver em uso de varfarina, quase sempre é isso, então ele tem uma hepatopatia crônica importante, o RNI está maior que 1,5, é uma dessas duas causas, quase sempre. Vocês vão fazer fitomenadiona endovenosa, 10 mg por ml. Olha se a formulação é específica para administração EV, que tem uma formulação que a administração só pode ser feita em M, que em geral a gente evita. Na falta a gente faz 10 mg em M, se só tiver essa apresentação. Mas pode ter hematoma muscular. Aí se você tiver apresentação IV, você vai diluir em 10 ml e fazer lentamente, de soro fisiológico ou glicosado, tá? Infusão lenta, não infundir mais que 1 mg por minuto. Então tem que fazer isso. A outra coisa, plasma fresco congelado, 10 a 15 ml por quilo, que vai dar lá 900, 1.200 ml de plasma fresco congelado, que em geral a gente não corre todo de uma vez, porque senão pode dar hipervolemia e principalmente aumentar os níveis pressóricos. Aí você divide de 200 a 400, cada bolsa de plasma fresco tem 200 ml, e faz de 8 a 8 horas, dando um total de 10 a 15 ml. Sempre fazer isso. Complexo protrombínico seria o ideal, mas a gente não tem disponível, por isso que eu não vou nem citar aqui. A maioria dos pronto-socorros, a gente vai trabalhar, não vai ter essa medicação, que é o complexo protrombínico disponível. Reversão da anticoagulação por causa do paciente usando os novos anticoagulantes, que é a Pixaban, Rivaroxaban, Dabigatran. Quase sempre é um desses 3. Difícil na prática ser muito diferente. Quase sempre é. Você vai usar o ácido tranexâmico, que é o transamin, uma ampola, diluir em 100 ml de soro fisiológico e fazer em 30 minutos, e fazer isso de 8 em 8 horas. Existem anticorpos monoclonais específicos para reversão da anticoagulação de cada um desses, mas são medicações muito caras, quase nunca disponíveis. Eu mesmo nunca vi, mas existem, tá? Mas na prática, você vai fazer sim o transamin, que vai ter em qualquer pronto-socorro. Outra coisa, se for heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, o paciente estava anticoagulado por um TEP, por um TVP, qualquer motivo, e fez um AVC hemorrágico, é simplesmente igual a prescrever protamina, uma ampola 50 mg, diluir em 100 de soro fisiológico glicosado e corre em 10 minutos. Na heparina não fracionada a gente consegue uma reversão quase total, na de baixo peso tem uma reversão parcial com o uso de protrombina e o paciente melhora ou para de sangrar, aumentar o sangramento do hematoma intracerebral. Controle pressórico. Então, nem sempre a gente tem anticoagulação para reverter, mas o controle pressórico é regra. Quase sempre o paciente está hipertensivo, tá? Hipertenso. Então, manter uma pressão arterial sistólica menor que 140. O ideal seria com labetolol, esmolol, nicardipina. Não se tem disponível na maioria dos pronto-socorros, então a gente acaba passando nitroprusiato, 50 mg, uma ampola em 248 ml, endovenoso a 10 ml hora, aumentando gradualmente 20, 30, até a pressão chegar a 140 de sistólica, tá? Ou seja, atingir os níveis pressóricos ideais. Não usar anticonvulsivantes profiláticos, porque isso é associado a piores desfechos clínicos, exceto no paciente que tem hemorragia lobar, igual você já viu a tomografia nos slides anteriores, quase sempre angiopatia amiloide, ou o paciente está dentro daqueles 15% que fazem crise convulsiva. Fez uma primeira crise convulsiva, aí tem que fazer fenitoína. A dose é 2,5 ml, a ampola tem 250 mg em 5 ml, essa é a apresentação. Você vai diluir essa meia ampola, que é 2,5 ml, em 7,5 ml de ABD, fazer lentamente de 8 em 8 horas. Cabeceira elevada, 30 graus, porque senão vai aumentar a pressão intracraniana. Não utilizar soluções hipotônicas, então soro glicosado isotônico e ringalactato não é aconselhável usar, pode aumentar o edema, hemorragia intracerebral. Avaliar a indicação de derivação ventricular externa. Na prática, a gente sempre chama a neurocirurgia, se eles acharem que tem uma hipertensão intracraniana importante, alguns achados clínicos e tomográficos que sugerem que tem que monitorar a pressão intracraniana mais de perto, eles vão passar. Sempre peçam a opinião deles, ou chamam a avaliação. Se tiver hipertensão intracraniana propriamente dita, em geral o paciente faz cefaleia, vômitos em jatos, anisocoria, por exemplo, né, quando está herniano, a artrite de Cushing, né, que é cefaleia, hipertensão e bradicardia. Aí você vai fazer manitol, a dose é 0,5 a 1 grama por quilo, que dá num paciente pequeno, 100 ml, num grande 250, vai estar dentro de 0,5 a 1 grama por quilo, a 20%, é a única apresentação do manitol, e corre em 30 minutos. Ou cloreto de sódio, 3%, aqui você pega 700 ml de ABD e 300 ml de cloreto de sódio a 10%, tá? Então você não tem o cloreto de sódio a 3% já preparado para você fazer. Você monta dessa forma, 700 de ABD, 300 de cloreto de sódio a 10%, que vai virar um cloreto de sódio a 3%, e corre de 15 a 30 ml, deixando o sódio entre 145
a 155. Então, tudo isso vai controlar a hipertensão intracraniana se o paciente tiver suspeita ou certeza disso, tá? Se não tiver suspeita, o máximo é cabeceira elevada e evitar soluções hipotônicas. Aí, se tiver suspeita, que você vai para o manitol, cloreto de sódio a 3% e chamar a neurocirurgia para avaliar a derivação ventricular externa, que é o DVE. Seguinte, hemorragia cerebelar, mais que 3 centímetros, na verdade, de diâmetro, não um cubo. Hipertensão intracraniana refratária e desvio linha média com efeito de massa importante é igual chamar neurocirurgião. Na dúvida, sempre chame. Se tiver isso aqui, chama correndo. Vai atrás do cara, porque tem que ter uma avaliação e uma intervenção urgente. Prescrição do paciente grave. Então, é sintomáticos de pirona, paracetamol, plasio, ondansetrona. Monitorar um paciente grave deve ser monitorizado. Ele tem que estar numa unidade que tem um médico disponível, unidade de AVC ou CTI, preferencialmente. A pressão tem que ser medida com frequência, no mínimo de 1 hora, no mínimo, se não for, tem que ser mais frequente. Fazer as profilaxias de TEV, de úlcera de estresse. Úlcera de estresse é o meprazol, tá? De TEV, idealmente, tem que ser aquelas meias pneumáticas intermitentes, a gente não tem. E depois que não tem mais risco de sangramento, aumento do hematoma, você pode passar a liquemina ou enoxaparina, mas na prática quase nunca a gente passa, tá? Sobre terapia, já que pelo menos nas primeiras 24 horas o paciente costuma estar com dieta suspensa, exames gerais, igual você já sabe, não prescrever os anticoagulantes profiláticos, que é liquemina e enoxaparina, nunca. Nas primeiras 24 horas você nunca vai fazer isso. Depois considera-se, mas na prática dificilmente a gente prescreve. E transferir para a unidade de AVC, tá? Então lá comprovadamente tem os melhores desfechos clínicos, a equipe treinada, o médico para 10 pacientes, por exemplo, vai monitorar os níveis pressóricos para controlar muito mais de perto do que ele no pronto-socorro ou outra unidade, ou então CTI. Se conseguir CTI também, mas unidades de AVC têm desfechos clínicos melhores quando transferidos para essa unidade. Então é isso. Bom plantão, bons estudos e até o próximo vídeo.